Talvez esse vídeo seja um vídeo de utilidade pública. Se você tem alguma amiga que está pensando em engravidar, algum amigo que está pensando em ter filho, manda esse vídeo para ele. Sabe aquele grupo de WhatsApp das suas amigas? Manda esse vídeo lá. Vamos ver como é que eles vão reagir a todas essas coisas que eu vou falar aqui hoje. Antes de começar, eu preciso te perguntar, já se inscreveu nesse canal? Já faz parte do Proibidão da Tati? Se você não faz parte e não sabe do que eu tô falando, no primeiro comentário aqui nesse mesmo vídeo, tem o link para você baixar o aplicativo e começar a ter acesso àquelas histórias e as conversas e as discussões e os diálogos mais, digamos, picantes. É uma constante nos e-mails que eu recebo sobre maternidade ou recém-mães, e vocês podem conferir isso nessa sessão que a gente tem Tati Resolve, que os vídeos vão ao ar toda terça-feira aqui no canal. Mulheres que acabaram de ter filhos, ou até homens que acabaram de ter filhos, falando que a natureza do seu relacionamento mudou muito e ele não sabe como continuar e não consegue enxergar onde que vai parar. Mulheres inseguras, homens insatisfeitos com todas as coisas que aconteceram depois que a cria veio ao mundo. E vendo todos esses e-mails, eu comecei a pensar do porquê que muitos casamentos ou muitos relacionamentos, sei lá, de gente amaziada, namorada ou qualquer coisa parecida, costumam desandar depois do puerpério. E quando eu digo desandar, eu tô falando de terminar mesmo, de parar de existir, de tipo as pessoas chegarem à conclusão de que aquilo não é mais o que elas querem para elas mesmas. Muitas vezes essa conclusão vem de uma parte só e geralmente é do cara. E a partir dessa observação eu comecei a pensar em quais eram os principais motivos que faziam isso acontecer. E eu acabei trocando ideia com algumas pessoas próximas a mim para ver se elas acrescentavam alguns outros motivos, algumas razões, ou até para confirmar aqueles que eu já imaginava. E agora eu tô aqui com os 6 que eu acredito serem os principais motivos pelos quais os casais querem se separar logo depois de ter um filho. O principal deles, e que é algo que eu acho que acaba englobando todos os outros, é que tudo muda. Eu sei que as pessoas te falam isso, e eu sei que você que quer muito, tá ansiando muito ter um filho, escolhe não levar em consideração isso e fica pensando, não é possível que vai mudar, comigo não vai ser assim, eu sou diferente, meu marido é diferente, as coisas não vão mudar. Te falar, fala isso não. Porque uma das coisas que você não vai querer é pagar a língua. E você vai pagar a língua se você estiver falando esse tipo de coisa. E quando eu digo que tudo muda, eu estou me referindo especificamente, mas não apenas a prioridade. Sua prioridade não vai ser a mesma mais. Sabe o seu trabalho, que você gosta tanto, que você quer estar trabalhando o dia inteiro, e que às vezes você passa noites e dias trabalhando ou pensando no seu trabalho? Essa prioridade vai mudar, pelo menos durante alguns anos. Depois, seu filho começa a ir para a escola, a coisa começa a ficar mais tranquila e você começa a voltar a conseguir fazer isso tudo. E eu tô falando isso para homens e mulheres, porque se você é um homem que quer ser pai ou é pai e é responsável, você sabe muito bem que a sua prioridade também vai mudar. O corpo muda, principalmente o da mulher. Tem uns caras que acompanham, né? Mas tem muitos caras, principalmente, que não conseguem lidar com isso. E só para vocês estarem informados, se você é um homem e não consegue lidar com isso ou acha que vai conseguir lidar com isso, fique informado de que você vai estranhar sim. Por mais que você seja mente aberta, por mais que você acredite que tá tudo bem e tudo mais, você vai estranhar. É a mulher com a qual você conviveu a vida inteira que vai ter o seu corpo extremamente mudado em 9 meses e depois vai ter seu corpo mudado de novo nos próximos anos, porque ele tem que voltar para a forma original e nenhum corpo volta para a forma original, até porque, né, gente, geramos uma criança, um ser humano, então não teria nem como voltar para a forma original. O tempo também vai mudar, a quantidade de tempo que você tem para despender para cada uma das coisas que você faz na sua vida, cada uma das suas funções, vai mudar junto com as suas prioridades. E junto com isso, a sua relação com a sua esposa, a relação de casal que vocês têm, vai mudar para uma relação de família, em que vocês dois têm uma nova prioridade e o foco em uma outra coisa, que na verdade não é uma coisa, é um puta bebê lindo, fofo, maravilhoso, que está cagando, às vezes gorfando e mamando e chorando o dia inteiro. Então não adianta você achar que você está acima disso tudo, que não vai acontecer com você, porque acontece com todo mundo, galerê. Pode ser que você seja bem resolvido, faça uma terapia e já tenha um autoconhecimento tão grande que a mudança para você não vai ser tão impactante. A segunda coisa que eu acho que interfere muito na relação do casal e que isso pode fazer com que acabe o relacionamento amoroso é o fato dos dois estarem sempre cansados. Isso eu digo quando o homem é responsável e tá lá dividindo as tarefas de igual para igual. Quando
quando o cara não é essa pessoa, o que acontece muito é a mulher estar extremamente esgotada e o cara ainda cobrar dela que, nossa, mas você tá cansado o tempo inteiro. Mas é claro, porque ela não dorme mal, tá com uma responsabilidade gigantesca nas costas dela. Você acha como que uma pessoa não fica cansada, tendo um ser humano extremamente frágil para você cuidar? E mesmo que o cara às vezes não divida as tarefas de casa e não divida as tarefas com o bebê, porque sei lá, tá trabalhando 10 horas por dia para dar conta de alimentar essa família e manter essa família enquanto essa mãe tá afastada do trabalho, ou seja lá, ela tenha optado a ficar em casa para cuidar da criança e tudo mais, o que é louvável, certo, e ninguém tá discutindo isso aqui, cada um sabe o que é melhor para si. Esse cara também vai estar tão cansado quanto essa mulher, porque se ele for responsável, mais uma vez, ele vai estar sempre com aquela preocupação no fundo da cabeça dele de, nossa, eu tenho mais uma criança aí que eu quero fazer ela crescer, que eu quero fazer ela se desenvolver, que eu quero dar as melhores coisas para ela, as melhores oportunidades, melhores experiências. E para isso, pelo menos nesse momento, sendo a única pessoa que está bancando a família financeiramente, fica essa necessidade de se esforçar mais, de entregar mais, de conseguir mais dinheiro, de progredir na carreira, de estudar mais e tudo mais. Mais, falei muitos mais. Terceiro fator tem a ver com a questão da mudança e tem a ver também com a questão do cansaço em si, que rola um distanciamento. Se você acredita que vocês vão continuar sendo aquele casal grudento, que tá sempre um com o outro, que vocês estão sempre juntos e são extremamente carinhosos e estão se abraçando e blá blá blá, mano, essa é outra mudança que vai rolar. Você vai ter 1000 coisas para fazer durante o dia e à noite, e na hora que sobrar um tempinho para que vocês tenham esse tempo de amor entre vocês, vocês vão querer deitar e dormir. A verdade é essa. E aí, beleza, passou o puerpério, a criança está crescendo, ela já dorme a noite inteira, começa a voltar um ritmo melhor, mas ainda assim você tem um terceiro fator nesse relacionamento, que é a criança. Então vocês nunca vão estar sozinhos mais, deitados no sofá, assistindo Netflix na hora que vocês quiserem e curtindo um romance. A não ser que, sei lá, vocês tenham alguém para cuidar da criança. Uma mãe, uma tia, uma babá, uma avó, que você pode falar, cuida, um parente para ficar com a criança. Mas vai ser sempre com horário marcado. Porque não é tipo assim, agora eu decidi que eu quero deitar e assistir um Netflix agora antes, grudadinha com o meu amor. Não. Em alguns casos, tem pessoas que precisam programar até a transa, senão não conseguem encaixar na rotina. Triste. Porém, eu tô aqui para te entregar a verdade. E aí, se você é um cara que não é pai ainda, tá assistindo esse vídeo e tá pensando, que exagerada, que absurdo. Que isso, é um absurdo a mulher que deixa, ou o cara que deixa chegar no ponto de ter que programar a transa. Deixa eu te falar uma coisa. Isso mostra que talvez você não tenha o ego minimamente estruturado para compreender o tamanho da mudança que vai rolar aí. E se esse for o caso, você vai entrar num lugar de vários outros homens, inclusive de e-mails que eu já recebi aqui, em que os caras dizem assim, agora eu não tenho mais lugar na vida dela, eu não tenho lugar nessa família, porque é ela o tempo inteiro com o filho, é ela o tempo inteiro dedicada a ele. Talvez você tenha um grau de carência em que você estava acostumado a essa mulher dar apenas atenção a você, e pode ser também um caso de insegurança, porque se você já tinha esses ciúmes de tipo, ela conversar com outro cara e você achar um absurdo, não conversar de tipo, meu Deus, ou ela ter amigos homens, por exemplo, ela cumprimentar um cara por aí, ou seja, ficar, não, mas não pode, não é possível. Não tenha filhos. Faz um favor pra gente, da humanidade, de uma maneira geral, não tenha filhos antes de você resolver essa questão com você mesmo, porque você não vai saber lidar e você vai cair nesse lugar em que você vai querer culpar a mulher por essa nova relação que está crescendo entre vocês. A natureza da relação, ela muda. Isso não significa que é pior e não significa que você tenha que abrir mão só porque mudou. Significa que é uma nova oportunidade para vocês se redescobrirem enquanto seres humanos, enquanto pessoas, enquanto parceiros, companheiros. Mas acontece que, novamente, se você não tem o ego minimamente estruturado para compreender isso e entender essa oportunidade, você vai entrar nessa de, mudou demais, nossa, ela não me dá atenção, nossa, eu não tenho lugar mais aqui. O quinto fator, eu acabei dando uma prévia nele nesse quarto que eu já falei, que é o fato da atenção ser direcionada, redirecionada no caso. E mais uma vez, se você sabe o tamanho da responsabilidade, se você é uma pessoa responsável, leal, que tá nessa junto com a sua mulher e vice-versa também, você vai compreender que tá tudo bem, porque vocês têm agora um novo ser que precisa mais de atenção do que vocês dois, pelo menos nesse momento. E em alguns momentos depois, que ele, mesmo que tiver crescido, sei lá, eu ouço histórias de que mesmo quando tiver com 23 anos,
tem momentos que eles vão demandar mais atenção. E o sexto fator tem a ver com todas essas coisas que eu falei e que foi uma coisa que numa conversa uma outra pessoa me alertou disso, que poderia ser uma tradução maravilhosa de tudo isso que eu disse, que é, muitas vezes o que falta na verdade é a empatia por parte dos caras de não compreenderem o tamanho da mudança que está rolando para a mulher, principalmente porque é ela que gestou, é ela que vai ter que amamentar. Tem muita gente, muita mulher e muito homem que acredita numa coisa que eu inclusive discordo, tá até nesse card aqui eu já falei sobre isso, que é a questão de que o bebê ele tem uma ligação maior com a mãe e sempre vai ter, que é intrínseco, que é inerente, já vem com o bebê e a mãe. Eu discordo, eu acho que toda relação é construída, tanto é que tem muita mãe adotiva ou não por aí, mas enfim, pra você saber meu ponto de vista, vai lá no vídeo, não vou repetir aqui. E às vezes quando a pessoa acredita piamente nisso, isso contribui para que a mulher seja sobrecarregada, mas não apenas isso, também contribui para que o cara não consiga compreender o lugar que aquela mulher está agora, esse novo lugar que ela está ocupando. E querendo ou não, como eu já expliquei nos outros tópicos, o cara acaba deixando de ser o foco dessa relação. O casal deixa de ser o foco e o foco passa a ser o neném, a criança, a cria, o filho, a filha, que acabou de chegar no caso. E aí, se a mulher não consegue entender o papel do pai nesse caso, ou se o homem não consegue entender o papel da mãe, quando eu digo pai e mãe, eu tô querendo dizer enquanto pessoa, ser humano, isso vai dar uma treta e não vai dar certo. E pode ser que chegue um ponto em que a única resolução para a questão em si seja, de fato, abandonar o relacionamento amoroso. Você consegue lembrar de algum outro fator que você acredita que pode contribuir? Talvez você tenha uma experiência com isso ou vivenciou isso com alguma pessoa próxima a você e consegue acrescentar aqui algum outro fator que contribui para, sei lá, os relacionamentos terminarem nos primeiros meses ou primeiros anos depois que um casal tem o primeiro filho? Se você souber, deixa aqui nos comentários, vamos conversar sobre esse assunto. Se você está assistindo esse vídeo e não concorda com as coisas que eu falei, fala aqui, é bom a gente ter esse diálogo, essa conversa, discutir esse assunto de uma maneira saudável, até para a gente poder alertar outras pessoas e formar a nossa própria opinião.